Nesse musical, que é um espetáculo grande, que é um musical Broadway, está sendo feita e realizada por duas atrizes travestis. Duas atrizes travestis. Acho que Priscila foi um presente orquestrado pelas nossas, quando eu falo as nossas transcestrais, né? Eu venho de um trabalho muito precioso que foi Brenda Lee e o Palácio das Princesas, que foi minha estreia nesse mundo de musicais, né? Então foi meu primeiro musical. E Brenda Lee me trouxe lindos encontros, né? Inclusive com esse mundo de musical. E Priscila, eu acho que foi uma orquestração mesmo, assim, de uma personagem tão potente que juntou essas duas, né, gerações de travestis, mas que também louvaram outra geração de travestis, como a Wally vai falar do trabalho dela com Claudia Wonder. Então, assim, a Bernadette, ela é uma louvação, eu acho, da nossa ancestralidade, e eu acho que esse encontro foi orquestrado pelas nossas. É muito curioso, porque quando eu e a Verônica, a gente se vimos pela primeira vez nessa audição, né? Foi muito lindo porque magicamente, coincidentemente, mas não coincidentemente, a gente se percebeu num lugar de, tipo, tinha que acontecer. Tinha que acontecer esse cruzamento, tinha que acontecer nós duas, tinha que acontecer neste momento, depois de Brenda Lee, depois de Claudia Wonder, né? O espetáculo da Claudia Wonder eu fiz em 2020, em celebração aos 10 anos de eternidade dela. A gente entrou em temporada juntas com esses dois musicais, né? Também foi a minha estreia nesse musical, com essa estrutura e pensando com o Teatro Oficina, né? E foi muito lindo porque quando a gente se reencontrou, parece que eram as nossas ancestrais brindando, tomando a sua bom vinhozinho, boa cervejinha, boa cachaçinha, juntas e dizendo: nós plantamos e elas estão seguindo, semeando para que outras possam colher. Então, eu acho que a Bernadette Bessinger é a referência, né? Essa exemplificação, a personificação das nossas ancestrais, que nós duas juntas não dividimos o papel, nós multiplicamos ela. A gente, pela primeira vez, está retomando, acho, esse lugar que é nosso, assim. A Bernadette, ela sempre foi uma personagem que era uma travesti, uma mulher trans e tal, e ela sempre foi reproduzida por homens cisgêneros, né? Capitalizando mais uma vez a nossa narrativa, que é aquilo que a gente já está cansada de falar. E para além dessa representatividade, que é essa importância da gente estar presente, né? Da gente se fazer presente, se fazer existir ali nesse lugar, a gente trabalha nesse espetáculo com proporcionalidade, que é um outro grande trunfo, eu acho. A nossa multiplicação das Bernadettes, né? Ela é uma potência, assim, linda do espetáculo. Muito se fala de todas essas polêmicas e blá, 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 mas a gente não tem parado para perceber a grandiosidade que é e a magnitude que é, pela primeira vez, essa personagem nesse musical, que é um espetáculo grande, que é um musical Broadway, está sendo feita e realizada por duas atrizes travestis. Duas atrizes travestis. Que é importante frisar, porque muitas vezes a gente acaba sendo primeiro travesti para depois ser... Não, então assim, a gente está legitimando esse legado e a gente está perpetuando essa condição que a gente tem de possibilidade de vivências múltiplas, né? Então, a gente vai falar
de afeto, e a gente vai falar a partir de um lugar muito singular, que é o nosso lugar, a partir do nosso ponto de vista, como mulheres travestis que somos. A gente vai falar de representatividade, a gente vai falar de acolhimento. Então a gente vai falar da melhor forma, por ser a nossa própria narrativa, daquilo que só a gente pode falar. Então acho que é muito potente essa representatividade nesse espetáculo. Deixamos até de ser falar sobre representatividade, falar sobre representatividade. A gente está apresentando as nossas existências, estamos multiplicando as nossas existências dentro deste espaço, ainda hegemonicamente cis, hétero, branco. É importante falar sobre todas as estruturas que são ainda hegemônicas. E quando a Vê fala desse lugar de sermos atrizes, porque muito se valeu-se de uma ideia equivocada sobre não existem pessoas transvestigêneras, atrizes, atores que sejam boas. E aí é a grande questão. Não existem dentro do seu círculo de amizade, da sua bolha, né? Porque quando a gente fala sobre essas artistas que estão semeando, que estão, na verdade, há muito tempo. Eu tô com 20 anos de carreira, Verônica, 20 anos de carreira. Então, quando vocês vêm nos assistir, é importante falar de vocês nos verem mesmo atuando, trabalhando, porque nós não começamos agora. A Priscila, a Bernadette estão vindo, nada mais é do que a apresentação do nosso trabalho e que a gente está conseguindo, através dessa grande estrutura, furar as nossas bolhas. Mas até que ponto? E vejam os nossos trabalhos, porque nós somos muito boas atrizes e nós não somos as únicas também. Existe uma multidão de artistas, travestis, cantoras, não cantoras, que atuam fora e dentro e fora dos palcos, né? Pessoas que não são reconhecidas e que precisam ser vistas. Então, ter duas travestis, vou repetir, duas travestis, e temos uma pessoa trans não binária ocupando esse espaço também. A gente está falando sobre as potencialidades de pessoas transvestigêneras que fogem da ideia de que só a rua é o nosso destino. E não, nós vamos performar e permear todos os espaços que nós sonhamos e desejamos alcançar. O processo ele foi muito conjunto, assim, foi muito construído com a gente mesmo, assim, a gente teve essa liberdade de mexer em muita coisa no texto, porque não fazia mais sentido falar de determinadas coisas que naquela época, e por quem estava, né, por quem falava, não teria sentido. A gente construiu juntos, acho que foi um dos trabalhos mais incríveis, né, de processo de construção, que é de construirmos juntas uma personagem. Não estou falando de iguais, porque a gente brinca, assim, a gente fala muito que as nossas Bernadettes são Bernadettes, né? São multiplicações de Bernadette. E enfim, acho que foi um dos trabalhos mais desafiadores, né, de construção de personagem, por ter essa partilha, essa criação conjunta. Então a gente teve uma parceria foda. Sim. Que no palco é lindo de ver. E espero que vocês vejam as duas. Sim, é as duas importante ver as duas. Porque se estamos falando de transexualidade, estamos falando dessas que vieram antes, a Verônica, ela tem o seu contexto, ela tem as suas historicidades, ela tem o seu DNA e eu vou ter os meus DNAs. E quando a gente partilha, foi muito gozoso porque a gente se fortaleceu. E pensando dentro do universo de grandes produções, o que se espera de duas atrizes que vão compartilhar da mesma personagem, espera-se uma rivalidade entre as duas. E o que se fez, o que se teve, o que se propaga é o fortalecimento entre as duas. Então, assim, foi um processo lindo de aproximação, porque nós não tínhamos essa oportunidade de fazer isso antes, porque nós estávamos sempre em temporadas ao mesmo tempo, a gente não conseguia se revisitar. E foi muito lindo porque a gente se fortaleceu dentro desse espaço e a multiplicação dessa personagem nos deu um parâmetro de dizer: não é sobre a gente, é sobre as nossas, é sobre
é sobre essa parceria, é sobre a ancestralidade, é sobre, sim, são 20 anos de carreira, onde nós não foi fácil, permeamos os espaços das vulnerabilidades, é importante dizer isso, porque a travestilidade, a ela, não é dada a possibilidade do erro e do equívoco, da repetição. Porque se nós não formos muito boas em uma obra, não nos chamam mais para tentar. Não, às vezes ela não foi boa ali, vamos chamar ela da outra vez. É como um descarte. E esse lugar onde que a gente se percebeu, se alguma coisa não estivesse boa, a gente se fortalece e dizer, vamos retrabalhar isso? Gente, o Alien não se sentiu confortável aqui, a Vera não se sentiu confortável aqui. Vamos fazer ficar confortável, porque é sobre a experimentação. Porque eu, enquanto artista, quero também poder repetir. Quero também errar, quero também ter a possibilidade de me descobrir, de também ter as minhas fragilidades, perceber esse lugar que eu preciso reinventar, né? Exatamente. Mas isso não é um avião. É sim, eu acabei de cortar as asinhas dele. Eu tenho cara de quem anda de ônibus. Cara, não. Mas essa bunda quadrada te entrega. Quando é que a gente tem que devolver isso pra escola? Nunca. Ela é nossa. Não, eu falei que era pra alugar. A gente não pode pagar por isso, entendeu? Eu acredito que a melhor arma que a gente tem para sanar essa humanidade que é ferida, que é doentia, adoecida, que eu acho que a maior e mais potente arma é a arte. Assim. Eu acho que através do amor, através do fazer arte, quando eu faço fazer arte, eu coloco nesse lugar de arteiras que somos, porque eu acredito que se não fosse isso, não seria... Eu não vejo outra possibilidade, sabe? Então, assim, é o que me move, é o que me cura, é o que me mantém viva. Então, eu acho que essa forma de vida, né? Essa forma de sentir, essa forma de expressar, de expurgar, através da reorganização dos nossos ódios, porque eu acho que é isso que a gente faz, né? Quanto arteiras que somos, eu acho que a gente reorganiza todo o nosso ódio, reorganiza as nossas inquietudes, as nossas raivas, diante de tudo aquilo que a nossa transexualidade já sofreu, já passou, e os nossos corpos ainda continuam, né, infelizmente, sofrendo e passando e permeando. A gente reorganiza tudo isso e transforma em afeto. Transforma em arte, transforma em música, transforma em cinema, transforma em teatro. Então eu acredito que a gente também não tem essa garantia de tocar e de fazer refletir quem quer que nos assista, né? Porque seria petulante, seria impossível a gente garantir isso. Mas a gente vai causar uma mínima reflexão, assim. E é muito bonito ver as famílias hoje vindo e vendo para além das nossas corporeidades, vendo a nossa arte primeiro. Vendo o nosso afeto primeiro, o nosso acolhimento primeiro, a nossa irmandade primeiro. Então, hoje a gente tem crianças que podem viver a sua transvestigeneridade. Pode viver a sua infância dessa forma, né? A gente tem inúmeros casos lindos, assim, e de crianças que podem, inclusive, sonhar com atuação, sonhar em ser atores e atrizes, porque nos veem hoje nessa possibilidade também de realização desse sonho, sabe? Então é muito bonito, eu acho que isso é o que transforma. E a resistência também, eu poderia dizer, né? Porque vocês vêm de uma luta, querendo não, vocês, a gente pode falar que pegou o caminho das pedras, né? Então, para quem vê, é um caminho de dizer assim, eu posso ser como elas, eu posso viver como elas, eu posso subir no palco como elas. Eu costumo dizer que as minhas referências na década de 80 e 90, na minha infância e na minha juventude, quando eu via quando se mostravam a travestilidade, pensando em televisão, pensando em jornais, pensando nessas mídias, eram sempre feitos por homens cis, né, e que utilizavam as nossas existências de maneira vexatória, caricatural. Então, quando eu observava aquela imagem,
eu sempre rechaçava aquela ideia porque eu não me reconhecia. Eu percebia de que era sobre mim que estavam tratando, mas eu não conseguia me identificar daquela maneira. E, imediatamente, eu queria rechaçar aquela ideia de ser, me tornar aquela imagem. E hoje, tendo Verônica, tendo Ali, tendo Leonas, tendo Divina Valéria, né? Hoje eu digo, né? Tendo essas exemplificações de pessoas transvestigêneres, alcançando os espaços que não é sobre sucesso, mas é sobre dignidade, é sobre alçar um espaço, a Brenda, a Cláudia, de humanidade. Então, quando crianças, sendo elas trans ou não, quando adolescentes, jovens, adultos, idosos, sendo pessoas trans ou não, e quando nos humanizam, não só nos palcos, mas sobretudo fora delas, é que a gente percebe de que, sim, nós estamos alcançando, ainda de pedras, né? Mas que a gente tem, ao menos, feito com que as pessoas elas tirem as vendas dos olhos e elas se tornem um pouco mais porosas e nos veem com olhos mais abertos e ouvidos também mais disponíveis, sabe, para escuta. Porque não é sobre falar sobre transvestigenidades. A Priscila é um tema que vai falar sobre verter sobre LGBTQIPN+, mas não é sobre isso. É sobre humanização, é sobre afetos, é sobre família, é sobre dignidade, é sobre sonhos, é sobre desejos, é sobre dores, ardores, mas é sobre amor. Então, eu considero, né, quando a gente tem no público, sim, crianças que são acompanhadas com seus pais, nós temos públicos de crianças trans, jovens trans, quando a gente vê esse espaço, eles nos reconhecem e diga, ao contrário de mim e muito possivelmente de Verônica, eu não me reconheço, não quero ser dessa maneira. Hoje as pessoas dizem, eu gostaria, eu sou como ela e o meu futuro, o meu imaginário possível, ela está posta porque eu posso ser como elas. Eu nasci no teatro, né? Assim, eu costumo falar que o encontro mais importante da minha vida, que foi comigo mesmo, eu, Verônica, se deu através do teatro. Então, assim, o teatro, sim, ele é o lugar mais seguro para mim. O palco, na verdade, assim, não só o teatro, porque eu também tenho uma história muito linda com a música, mas é onde eu consigo expurgar, sabe? É onde eu consigo me despir, é onde eu consigo zerar, é onde eu consigo morrer, onde eu consigo renascer, reviver. É onde eu me fortaleço, me retroalimento. Mas não só, eu acho que não só o palco. Assim, hoje, muito da minha nutrição, ela se dá pelos encontros que o palco me oferece, me proporciona. Então, acabou meio que saindo, né? Saindo do palco, saindo da cena e borrando a vida, assim. Eu sinto que, complementando ele, eu digo que no teatro é onde é possível ser eu. Não vou nem dizer ser muitas, é possível ser eu. Foi no teatro pensando no Teatro Oficina, e eu me recordo que quando eu estudava oficina na faculdade, quando eu estudei, eu falava, é o único lugar que eu não vou a companhia que eu não vou participar quando se eu pudesse escolher, seria o Teatro Oficina, porque eu tinha uma questão com a nudez, né? A disforia, porque eu não me percebia, tinha questões. E aí tinha-se essa ideia equivocada sobre o Teatro Oficina, você ia falar sobre nudez. E aí, quando eu entendi que a nudez ali era sobre desmascaramento social, é o desnudar-se das questões sociais, foi ali que eu me percebi possível dentro da minha corporeidade. E foi ali mesmo, naquele terreiro sagrado, onde que em contato com as minhas ancestralidades ali, com a Cláudia Onda, que também foi do Teatro Oficina, me percebi sendo possível ser uma artista travesti permeando esse espaço. Mas eu acho que ele é um lugar sagrado e profano. Então ele é um lugar que sim, eu me sinto seguro e é o único lugar onde eu me sinto possível na minha existência, mas ele é um lugar também repleto de violências constantes e diárias, né? Pensando em, só está sendo possível agora,
né? Eu tô falando sobre os relatos das minhas vivências, das minhas referências de transgeneridades que não eram possíveis, né? Ainda há muito pouco tempo atrás existem pessoas que fazem ainda transfake. E quando a gente está falando de transfake, é uma violência às minhas existências. Então, enquanto as nossas existências, eu não estou falando só eu e Verônica, eu estou dizendo que a gente não representa uma população inteira. Enquanto nós ainda não estivemos ocupando esses espaços, enquanto ainda não tivermos visibilidade proporcional, ainda onde não houver equiparidade de oportunidades e direitos dentro do espaço, inclusive na arte, eu ainda estou sendo violentada diariamente. Então, não é sobre o atuador não poder fazer um papel de uma mulher ou poder fazer um papel de uma travesti. Eu acho que o ator e a atriz pode fazer qualquer papel, mas hoje não se deve. A pergunta é, você deve fazer enquanto a gente ainda não está ocupando esses espaços, enquanto não tem autonomia financeira, enquanto a gente não tem proporcionalidade, inclusive de mídia, de espaço para poder falar? Então, é um lugar onde é o único lugar onde que eu sou possível, mas ainda assim é um lugar onde que eu sofro violência. Exatamente. Porque a visibilidade, ela não nos tira da marginalidade, né? Então, a gente, por mais que estejamos ocupando, estejamos hackeando, a gente ainda se depara com muita coisa que nos machuca, né? Que nos distancia, que nos tenta nos silenciar, que tenta nos invisibilizar. Então é uma luta constante. Bom, queria muito poder falar que sim. Queria muito poder falar que o Brasil não é mais o país que mais mata travesti. Eu queria muito poder falar que as minhas ainda não estão se prostituindo nas ruas por falta de opção, por negligência social, por único meio de sobrevivência. Eu queria muito poder falar. Né? Eu acho que a gente é movida a fazer, inclusive, essas manifestações, esses hackeamentos para poder mudar essa estatística, né? Porque eu não quero que... A Linda Quebrada falou uma coisa que eu gosto muito, que ela diz que acabe em nós, mas não acabe conosco. Então eu queria muito poder falar que não somos mais o país que mais mata travesti, que não somos mais o país que não extermina com requintes de crueldade os nossos corpos. E eu acho que a gente está no momento, inclusive, eu prefiro profetizar que não somos mais. Eu prefiro profetizar que temos outros caminhos, que temos outros meios. Eu prefiro profetizar que já estamos na política, eu prefiro profetizar que já estamos nos palcos, nos teatros, nas salas, nos consultórios, nas salas de justiça, na estrutura, nas escolas, na educação, sabe? Nessa eu prefiro profetizar, porque se a gente for ficar olhando, e aí a gente vai entrar num grande mood desesperador, porque a gente também não tem essa capacidade de mover tudo somente com aquilo, e pouco daquilo que a gente tem em mãos, né? A gente tem feito o que dá aos trancos e barrancos para sobreviver ainda numa sociedade que a gente diz o tempo todo que não vamos mais sobreviver, nós vamos viver. Nós fizemos um pacto de não morrermos. Então a gente está nesse caminho. Mas nisso eu profetizo tudo isso. Eu compartilho desse pensamento, dessa fala. Acho que o que, ao mesmo tempo que temos duas travestis ocupando o Congresso Nacional hoje, mas ao mesmo tempo temos leis antitrans tramitando também no Congresso com as duas lá. Mas acho que o que existe é esse pacto, que eu acho que isso é importante. Qual é a diferença de 10 anos atrás para hoje? É que agora a gente tem esse pacto, a travestilidade, a transvestigeneridade se percebeu enquanto um movimento identitário que fez um pacto de vida, de protagonismo, de que a gente vai falar pela gente, vai deixar de ser objeto de estudo para ser sujeito da história, e isso a gente não retrocede mais. Então nessa profetização sim, porque nós estamos falando, nós estamos profetizando, e nós já decidimos que criamos esse pacto que a gente não larga mais a mão. E quando eu falo de largar a mão, eu tô falando mesmo, não tô falando o clichê de ninguém larga a mão de ninguém, não. A gente tá falando sim, enquanto ainda resta uma que
tá num espaço onde que ela tá agindo de maneira compulsória, onde ela tá sofrendo violências, onde que ela não vai falar sobre as suas vitórias, as suas conquistas, enquanto a gente não deixar de ficar permeando nos espaços de violência, e sim sobre o Brasil é o país que mais tem deputadas no mundo inteiro. É sobre esse movimento que a gente está falando e que a gente já começou e a gente não para mais. Uma vez iniciada qualquer travessia, não tem como você retroceder, sabe? Então, eu espero que toda essa humanidade atente-se logo para iniciar esse processo de travessia, porque não é só sobre nossos corpos, né? Não é só sobre nós, é sobre uma humanidade que precisa se olhar, se entender, se escutar, se compreender, se amar. Compreender a sua história. Então, quando a gente está falando muito sobre a transestralidade, e a Bernadette é a nossa transancestral, e aí pensando nessas histórias do que foi o filme, do que foi os musicais sendo montados até agora, e ter duas travestis, quando a gente fala sobre transestralidade, a gente está falando sobre nós conhecemos de onde nós viemos, nós sabemos as histórias daquelas que vieram antes, nós vamos falar sobre o nome delas, nós somos hoje, seremos amanhã, inclusive, a ancestral de outras que estão surgindo agora. Então, conhecimento também é poder. História também é poder. Assim como aconteceu com os povos pretos, onde se dizimaram sobre as suas histórias, sobre saber de onde são as suas origens, é também poder. Então, agora a gente está fazendo uma quase que arqueológico. Sim, eu sei quem são as minhas ancestrais. E ter este conhecimento é um poder, né? É um poder. É isso. Eu ainda não sou a atriz que eu ainda pertenço. Eu volto, né? Eu sou grata à minha trajetória, a todas as pessoas que passaram na minha vida. Tenho inúmeras pessoas incríveis que passaram na minha vida, que construíram, que me ajudaram a construir. Posso falar Silvério Pereira, Georgette Fadel, Ali Rui, Galba Gogoia, tantas, Ave Terrena, tanta gente linda, incrível, talentosa, mas a gente é gulosa. A gente veio para comer o mundo mesmo, de fato. Os nossos sonhos, eles a nossa visão, ela é muito vasta, né? Eu sou capricorniana, eu sou cabra, né? Então, tipo, a minha montanha, ela é muito alta. E agora que a gente tá começando a escalada, porque o tempo não para, a vida não para. Minha mãe tem uma frase que é ótima, que ela diz: quem não corre, voa. Então, é sobre essa pressa de viver, como já diria meu conterrâneo Belchior. Sim. A gente tem pressa de viver. Eu sinto que eu estou nesse processo também de devoração constante, antropofagia, sou uma artista antropófaga, mas considero de que eu me recordo que quando criança eu só me via possível morrendo. Eu dizia, nossa, tudo aquilo que eu desejo, que eu quero é errado, não pode, é ruim, é morte, é violência. E hoje eu me percebo de que eu sou a realização dessa criança. Eu sou hoje o sonho da minha criança. Então, hoje eu tô vivendo o meu sonho enquanto artista, de poder compartilhar com as minhas, de não me sentir mais a única. Então, eu acho que eu tô nessa devoração gozosa. Gozosa. Foder. Fodemos. Axé Aqué. Alô. Maravilhosa. Só duas coisas têm valor na vida: comida e bebida. É isso, acho que a abundância, a vida plena. Eu acho que a possibilidade da gente trabalhar, possibilitar trabalhos, modificar realidades, continuar o nosso legado de tantas, né, de tantas nossas. Acho que a gente tem um legado lindo. Acho que a gente tem uma transancestralidade que apostou, que acreditou que hoje estaríamos aqui e que a gente consiga permanecer, perpetuar, que a gente consiga dar continuidade
a esses trabalhos e que a gente consiga transformar esse país para um país de oportunidades, sabe? Para um país de acessos, para um país de reparações, assim. Acho que a gente precisa caminhar urgentemente para um país de reparação. Erika Hilton para presidente. Yeah. Esse é meu sonho. Yeah. É mesmo. Yeah. 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 Eu não sinto. Eu sou extremamente grata à minha ancestralidade que me proporcionou uma trajetória, que me proporciona uma trajetória linda, mas eu não. Infelizmente, eu não gostaria de ser a primeira, né? Então, assim, tantas grandes atrizes já vieram antes de mim. Então, esse título, primeira atriz a ganhar o Shell, então, tipo, ele não, pra gente não é vantajoso, não é bonito, assim. É uma pena que só agora tenha vindo essa premiação diante de tantas das nossas incríveis, né? Mas é uma legitimação do nosso trabalho, da nossa trajetória, isso é louvável, é inspirador para aquelas que pelo menos estão em Fortaleza, na minha cidade natal, que podem olhar, que podem me ver e que podem acreditar que é possível. É fortalecedor para mim também, voltar a esse lugar nos momentos que eu tô, ai meu Deus, eu tô caindo, entende? A gente tem altos e baixos, óbvio, e é reconfortante me fincar nisso, dizer, eu não posso desistir porque outras precisam de mim, porque hoje nós já somos referências, né? E isso é lindo, é bonito, acho que é o que nos mantém em pé. Agora, eu espero que, porque essas premiações, eu tenho uma coisinha assim, né? Tipo, melhor atriz, o que seria a melhor atriz? O melhor ator, o que seria o melhor ator? Quem determinou? Então é um lugar que, tipo, nunca estivemos, né? Agora estamos, né? Claro que a gente louva e celebra todas as nossas conquistas, é importante. Se tiver é melhor ainda. Sim, sim. Sobre a manutenção. Porque é sobre a manutenção disso. E eu só agradeço, mas eu agradeço principalmente as minhas que me inspiram, né? Então, acho que a possibilidade de continuar no trabalho é o maior prêmio, né? A possibilidade de fazer outros trabalhos sendo bem remunerada, se mover, trabalhar, acessar outros lugares, não só para mim, mas para tantas das nossas que são incríveis, que são tão talentosas, é a maior premiação. Então, consuma arte travesti, consuma arte transvestigênera, elenque essa gente incrível, talentosíssima, abra espaços no seu teatro, no seu cinema, no seu filme, na sua TV, abra espaços na sua publicidade, invista no trabalho transvestigênero. Eu acho que é importante a gente consumir aquilo que a gente faz, e a gente faz tudo com muita excelência. Sim, eu compartilho desse pensamento dos prêmios que eu ganhei, e é muito bonito porque tem um lugar, sim, da legitimação do nosso trabalho, mas assim como a Verônica disse, a gente poderia ter ganhado antes, inclusive, né? Fomos as primeiras, mas a gente estava fazendo há 20 anos, né? Então, eu acho que tem um lugar do amadurecimento, mas também desse lugar de falar das nossas que vieram antes. Então, quando eu ganho o Kikito no Gramado, com Divina Valéria, que é a minha ancestral, e dizer de que, olha, ela, no seu tempo, não era lida como uma atriz. Então, até a possibilidade de ganhar o prêmio, e com ela, no filme que fizemos juntas, é dizer, atrizes, é a legitimação também da nossa identidade, isso, sabe? Melhor atriz, sim, nos veem como mulheres. Profissional, né? Exatamente, porque o teatro, quando se fala muito sobre poder, é isso. O teatro nem sempre foi receptivo para mim. Nem sempre me davam os papéis por conta da minha identidade de gênero. Sempre me dizia que eu tinha que fazer este ou aquele papel. Então, quando eu vejo isso, e quando eu ganho prêmio com a Wonder, quando tem recebido indicação também no Shell com o Wonder, é sobre minha ancestral. É também pensar
pensar na Cláudia Onda, que quando, na década de 80, ela não foi abraçada no mercado fonográfico porque ou ela tinha voz grave demais, ou porque o público não a percebia como artista, porque ela não poderia permear dentro das casas da família tradicional brasileira. Então, quando eu tenho a legitimação desses prêmios, recebo porque legitimo, porque a gente precisa também se abrir para o lugar de receber também a legitimação, mas não começa com a gente. Nós não somos as primeiras. Nós recebemos o prêmio, mas recebemos também por elas que não tiveram essa oportunidade. E que venham mais, que venham mais, e que venham, portas abertas. A gente quer essas portas abertas. E a gente quer furar, espocar, papocar essa bolha. Trabalhar, que, e trabalhar. Que a gente possa trabalhar. É isso, a gente está de quinta a domingo aqui no Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon. A gente tem 2 sessões, às quintas, aos sábados e aos domingos, sempre às 16 horas, às 16 e às 20 horas. A gente alterna, mas você vai ter que vir ver 2 vezes, porque tem 2 Bernadettes incríveis para você conferir e se deliciar nessa grande viagem que é o nosso ônibus mais famoso do mundo. Rumo ao deserto. Rumo a uma linda travessia, só vem. Vem livre, vem tranquila, vem com o coração quente, porque ele vai rasgar, vai transbordar. Qual?